Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre os assuntos mais quentes da desinformação. Vem junto! A inteligência artificial já informa e desinforma melhor do que os humanos, aponta uma pesquisa recente. Quem trabalhou nessa matéria que bombou nas nossas redes foi o Matheus Soares. Conta mais para nós, Matheus. Oi, Ana, oi, Nina, oi, Liz, oi, pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Pois é, Ana, pesquisadores da Universidade de Zurique, na Suíça, realizaram um teste com o objetivo de analisar a capacidade de um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial de informar. E os resultados mostraram que essa tecnologia atualmente consegue produzir informação e desinformação de maneira mais convincente do que os humanos. O estudo foi publicado recentemente, no final de junho, na revista científica Science Advances e buscou analisar a capacidade de pessoas de distinguir informações verídicas e falsas e daquelas produzidas por humanos e inteligências artificiais. Mas como é que funcionou, né, essa pesquisa? Primeiro, os pesquisadores pediram ao GPT-3, que é um modelo de linguagem que alimenta o chat GPT, que descrevesse textos em formato de tweets, contendo informações verídicas e falsas sobre tópicos como vacinas, tecnologia 5G, Covid-19 e teorias da evolução. E, em seguida, eles coletaram tweets escritos por usuários reais sobre os mesmos assuntos disponíveis publicamente no Twitter. E daí eles reuniram todos esses textos, né, misturaram e mostraram aos participantes que deveriam identificar se a informação era falsa ou verídica e também se ela foi escrita por humanos ou inteligência artificial. De acordo com os dados obtidos, os autores concluíram que os participantes tiveram mais dificuldade em reconhecer tweets desinformativos gerados sinteticamente do que aqueles produzidos por humanos. As pessoas também identificaram com mais facilidade conteúdos verdadeiros criados por inteligência artificial em relação àqueles criados por usuários reais. A partir desses dados, os pesquisadores concluíram que o GPT-3 é uma faca de dois gumes, porque eles podem produzir informações acuradas, que são mais fáceis de entender, mas, por outro lado, também produzem desinformações mais atraentes. E outro tópico interessante descoberto pelos pesquisadores foi também que os humanos possuem maior capacidade de avaliar a acurácia das informações, né, se elas são verdadeiras ou falsas, do que sistemas de IA, após submeterem o mesmo teste ao GPT-3. E durante a produção dos tweets com desinformação, o sistema de IA utilizado desobedeceu alguns pedidos dos cientistas e não produziu os conteúdos solicitados, principalmente em relação a tópicos que relacionam a vacinação com o autismo. Isso, de acordo com os pesquisadores, sugere que a tecnologia é capaz de recusar a produção de desinformação. Mas esse é um ponto muito controverso, justamente porque em fevereiro desse ano, o NewsGuard realizou um experimento que mostrou que 80% das vezes o chat GPT fez afirmações enganosas sobre tópicos importantes sobre notícias. Mesmo assim, os pesquisadores também, no final do artigo, sugerem, né, que os caminhos interessantes seja a regulação dessa tecnologia, mas também a transparência da base de dados utilizadas por esses sistemas. De acordo com eles, quanto mais transparente e quanto mais verificada forem essas informações das bases de dados, menos essas tecnologias conseguem desenvolver desinformação. E a gente acompanha aqui, continua acompanhando essa pauta da inteligência artificial e os efeitos que essa tecnologia traz para a desinformação. Ana? Será que vai sobrar alguma coisa para nós fazermos? Espero que sim, né, Matheus? Mas a gente está acompanhando inteligência artificial no desinformante.com.br, nas nossas redes também. Matheus é o nosso garoto IA, praticamente. Bom, a pandemia não acabou, mas a OMS já decretou o fim da emergência sanitária. Ainda assim, desinformação vacinal e outras desinformações relacionadas à saúde ainda circulam pelas redes sociais. Uma pesquisa fez um comparativo do que as plataformas estão fazendo para combater esse tipo de desinformação e a Alice conta mais para nós. Oi, Ana, oi, Nina, oi, Matheus, oi, pessoal. Pois é, o Eu Desinfolab, que é um laboratório de pesquisa em desinformação da União Europeia, fez essa pesquisa para tentar identificar quais são as políticas das plataformas em relação à desinformação médica. Essa pesquisa foi uma pesquisa comparativa, né,
entre Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e Twitter e delimitou alguns critérios, né, se a plataforma tinha determinada política ou não. Ou seja, por exemplo, né, investigou se existia uma definição de desinformação sobre saúde, também investigou se existia alguma justificativa para remover a desinformação sobre saúde com base nos riscos, se existiam recursos específicos para o combate à desinformação em relação à Covid-19, se a plataforma conta com moderadores humanos ou não, enfim, alguns desses critérios foram elencados para tentar identificar quais foram as políticas e os parâmetros utilizados no combate à desinformação em relação à desinformação médica, mas principalmente em relação à Covid-19. E dentro dessa pesquisa comparativa, né, o Twitter foi o que teve o pior desempenho, que adotou menos políticas em relação a isso, né? A pesquisadora mesmo traz dizendo que é extremamente preocupante que o Twitter não tenha mais uma política de desinformação sobre a Covid e que, em geral, a plataforma não define muito bem o que seria desinformação, o que eles entendem como conteúdo enganoso ou como um conteúdo falso, e também não existe uma verificação de fatos independente que acontece dentro da plataforma. Já do outro lado, né, o Facebook e o Instagram, digamos assim, gabaritaram esse teste, tendo todas as políticas em relação ao tema. Mas é muito importante a gente deixar claro aqui que nas últimas semanas o Facebook, o Grupo Meta, diz que vai mudar as suas políticas em relação ao combate à desinformação sobre Covid-19, retrocedendo, então, algumas políticas que já foram estabelecidas nos anos anteriores, né? Pela nova política da empresa, que a gente já até falou aqui no Papo Desinformante anterior, a empresa só vai continuar removendo conteúdo desinformativo e por risco de danos físicos eminentes nos países que a emergência continua, né? Então, no Brasil, por exemplo, essas políticas já não estão mais em vigor porque a emergência sanitária já foi finalizada. Além disso, a pesquisadora responsável pelo estudo também destacou que muitas vezes é difícil encontrar as informações sobre os termos de uso, ou seja, sobre o que pode e o que não pode na plataforma, por ela se perder dentro desse aspecto todo. A matéria completa e a tabela comparativa sobre o que as plataformas fizeram e o que deixaram de fazer está lá no nosso site desinformante.com.br. Muito bom, Liz. Lembrando que essa pesquisa faz um comparativo do que está no papel, né? O que, que as plataformas prometem. Não significa necessariamente que elas cumprem, né, todas essas políticas que elas estabelecem. Fica o alerta. Essa semana saiu o relatório final do grupo voltado para discurso de ódio extremista. Esse grupo de trabalho foi criado pelo Ministério dos Direitos Humanos para trabalhar nesse tema. E quem conta mais para a gente sobre os resultados desse relatório é a Nina Santos. Obrigada, Ana. Então, esse relatório foi fruto de um árduo trabalho, né? Só para rememorar um pouco, esse grupo de trabalho foi formado logo no início do governo, foi composto por membros da sociedade civil, membros do próprio Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e também representantes de outros órgãos do governo federal. E ele teve como objeto, né, discutir a questão dos discursos de ódio e dos discursos extremistas, tentando encontrar aí não apenas um diagnóstico, mas também formas de fazer face, né, de enfrentar esse problema. O relatório foi construído depois de várias reuniões, havia reuniões semanais que discutiram uma série de temas, ouviram especialistas, houve convidados externos. Eu participei desse esforço conjunto que gerou esse relatório, que é bastante extenso e que traz, do meu ponto de vista, alguns elementos bastante importantes para a gente pensar o cenário que está colocado e que está por vir. Ele trata, por exemplo, do discurso de ódio contra mulheres, contra pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, trata da questão do capacitismo, trata também da violência contra grupos religiosos, os mais diversos. Então, ele tenta dar conta dos diversos aspectos, digamos assim, ligados a essa questão do discurso de ódio, e tem também um capítulo específico sobre os ataques às escolas que aconteceram, né, no meio aí do nosso trabalho durante esse GT. E para destacar aqui, acho que, bom, recomendo a leitura, né, do relatório a todo mundo que se interessar. Tem matéria também no Desinformante trazendo aí os principais destaques, mas eu queria ressaltar aqui que grande parte das recomendações que estão nesse relatório dizem respeito a ações ligadas à educação,
a cultura, a promoção de uma internet segura que passa pela questão da regulação, né? O GT não teve como objeto a questão da regulação, que está sendo discutida em outros âmbitos do governo federal, mas não poderíamos ficar sem mencionar esse caminho, né, para enfrentar o discurso de ódio, que certamente passa por ter regras mais claras de como essas ferramentas digitais elas devem funcionar. Mas o relatório também deixa claro que a regulação não é suficiente, ela não vai resolver o problema. Então, ela aponta a importância da educação e da cultura em direitos humanos, aponta o papel das escolas como espaços de promoção, né, desse ambiente de paz, de convivência democrática e da cidadania, né, isso, obviamente, abrangendo o ambiente digital e fora dele. Fala também da importância da produção de dados sobre esse fenômeno, acho que esse é um alerta importante, né? Não é problema o que a gente não sabe que existe, portanto, fica aí um indicativo para pesquisadoras, pesquisadores, organizações que se debruçam sobre esse tema, sobre a necessidade de produção constante de dados, não só para mostrar o tamanho do problema, mas também para subsidiar políticas públicas, né? Que é um outro caminho que o relatório também aponta, a necessidade de produção de políticas públicas baseadas em evidência, que sejam capazes de enfrentar esse problema, ao mesmo tempo que, né, o relatório também deixa claro a necessidade de enfrentar o discurso de ódio, tendo em mente a garantia, né, de liberdade, da questão da liberdade de expressão, da liberdade de acesso à informação, da questão dos direitos humanos. Então, são sempre essas diversas dimensões que estão em negociação, né? Acho que é importante dizer também que o relatório tem uma base muito importante no relatório feito pela Unesco, divulgado, na verdade, que foi discutido no evento em fevereiro, né, pela Unesco, e que houve desdobramentos depois disso, que também traz bases muito importantes para a gente pensar aí a questão da regulação de plataformas e, mais do que isso, da construção desse ambiente digital que pode ser um ambiente mais democrático, mais saudável e mais inclusivo. Então, acho que é um marco importante, né, de institucionalização. A gente tem hoje, dentro do governo federal, instâncias que estão dedicadas a discutir esse tema e a tentar encontrar caminhos para solucionar o problema. Acho que isso em si só já é uma notícia bastante positiva. Obrigada, Nina, com certeza. Bom, você já deve estar sabendo da novidade ou você já deve estar dentro da novidade, que é a Threads, a nova rede social aí do Grupo Meta. A gente está produzindo material para você entender tudo sobre essa rede, a consolidação aí do monopólio da Meta em vários campos, a concorrência com o Twitter, a briga Elon Musk, Mark Zuckerberg, enfim, você pode conferir tudo no nosso site, logo, logo. Também, outro conteúdo, a gente está cheio de conteúdo hoje, não ia caber tudo para falar no papo, mas eu vou falar assim rapidinho, igual influencer. A gente tem Desinformante Explica no nosso canal do YouTube, o tema é remuneração do jornalismo. Afinal, as plataformas digitais devem pagar pelas notícias produzidas pelos veículos de comunicação. A Liz Nóbrega entrega tudo. Daí você aproveita e assina o canal, compartilha com aquele amigo ligado em tecnologia, democracia, jornalismo. Vamos nessa? Obrigada pela audiência. Até o próximo Papo Desinformante. Tchau!